Na aula de hoje, nós vamos falar das razões com nomes especiais, entre elas a escala, a densidade e a densidade demográfica. Se você não assistiu ainda à primeira aula de razão-proporção, vou deixar no card aqui em cima para você o link dessa aula para você assistir a aula introdutória de razão-proporção e depois você dar continuidade ao estudo aqui com a gente. Bom, o que é escala? Escala é a razão entre a medida do desenho e a medida real. Um mapa, por exemplo, quando ele é construído na escala de 1 para 1000, isso significa dizer que as medidas reais de uma cidade, as medidas reais de uma estrada, por exemplo, são divididas por 1000 para que o mapa dessa cidade ou dessa estrada seja confeccionado. Densidade de um corpo. Densidade de um corpo é a razão entre a massa desse corpo e o volume desse corpo. Por exemplo, uma lata de salsicha que tem a massa de 200 gramas e o volume de 100 centímetros cúbicos, essa densidade, a densidade dessa lata é de 200 gramas por 100 centímetros cúbicos. Ao dividir 200 para 100, nós vamos obter 2 gramas por centímetro cúbico. Então, essa é a densidade da lata de salsicha. Densidade demográfica de uma determinada região é calculado dessa forma aqui, ó. É a razão entre o número de habitantes pela área dessa região. Suponhamos que numa determinada cidade, o número de habitantes seja de 150 mil pessoas e a área dessa cidade seja de 5.000 km². Então, a densidade demográfica dessa região vai ser de 150 mil habitantes dividido para 5.000. Se simplificarmos essa fração aqui, ó, podemos cancelar 3 zeros de cima com 3 zeros de baixo e dividir 150 para 5. Vamos obter 30 habitantes por quilômetro quadrado. Deve estar pensando, né? Poxa, 30 habitantes por quilômetro quadrado em regiões remotas, aí, regiões rurais do nosso Brasil. Algumas têm densidade demográfica até menores do que essa aqui, que esse exemplo que eu calculei para você. Outra razão especial, muito utilizada também, principalmente na física, é a velocidade média, que é a razão entre a distância percorrida e o tempo para fazer esse percurso. Suponhamos que um determinado carro tenha percorrido uma distância de 250 quilômetros num tempo de 2 horas. Qual foi a velocidade média desse veículo? A velocidade, como sabemos, é a razão entre a distância e o tempo percorrido. Então, nós temos que dividir 250 quilômetros para 2 horas. Nós vamos obter, ao dividir 250 para 2, uma velocidade média de 150 km por hora. É importante ressaltar que essa fórmula é uma fórmula matemática muito utilizada na física, não é uma fórmula da física. Da mesma forma que a densidade demográfica é uma fórmula matemática utilizada na geografia. Você já deve ter estudado densidade demográfica em aulas de geografia. A fórmula é uma fórmula matemática. Divisão é um conceito da matemática, mas é um conceito que é utilizado em outras áreas do conhecimento. Na próxima aula, nós vamos estudar o conceito de proporção. Os conceitos de proporção e razão estão muito relacionados. Um grande abraço e até lá!